Após 8 meses investindo, fico feliz em anunciar que alcançamos finalmente a marca de R$20 mil investidos. Então vem comigo que no vídeo de hoje, em mais um Partiu 25K, eu vou te mostrar tudo o que aconteceu na minha carteira de investimentos durante este último mês. Para quem me conhece, eu sou o Miguel. Durante essa série de vídeos chamada Partiu 25K, eu vou mostrando o desempenho da minha carteira real durante todos os meses, assim como os investimentos, os aportes que eu faço. E qual que é o objetivo? Por que Partiu 25K? Porque tem o objetivo de alcançar R$25 mil investidos até eu completar 19 anos, que isso ocorrerá no mês de maio desse ano. Então faltam apenas 4 meses para ver se conseguiremos ou não atingir esse objetivo, e ainda falta uma quantiazinha aí para nós. Mas então, Miguel, o que aconteceu de legal no último mês? Bom, temos algumas coisas aqui para discutir. Em termos de rentabilidade da minha carteira, foi um mês bem normalzinho. Ficamos bem no 0 a 0 ali, se eu não me engano, a gente vai olhar aqui, mas ficou 1% negativo, enfim. Mas o mais interessante deste último mês foram os aportes. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que neste último mês, vocês vão ver que a quantidade aportada foi consideravelmente alta. Eu não gosto, não é que eu não gosto, né? Porque se o dinheiro é meu, obviamente eu vou querer investir, vou querer aportar, mas nessa série eu gosto de mostrar sempre que com pouco, com investimentos menores, você pode alcançar patamares legais. Então eu mostro aqui os meus investimentos reais, eu ainda não tenho tanto dinheiro para aportar, embora às vezes consiga aportar uma quantidade considerável. Neste último mês, devido a alguns, não diria a palavra contratempo, né? Porque no caso é o contrário, né? Algumas situações ocasionais, então eu recebi, por exemplo, o 13º salário, né, que, para quem não sabe, quando você é trabalhador, você acaba recebendo, o que fez com que fosse possível realizar um aporte maior neste último mês. Então, a gente realizou um aporte considerável. Então, quais foram as compras deste último mês? Eu aportei R$500, mais ou menos, em Tesouro IPCA+, 2045, peguei também Tesouro Selic 2027, então eu aportei em renda fixa. Eu vinha falando para vocês que era uma posição que eu queria aumentar realmente, né? Nossa posição em renda fixa, que tinha se reduzido um pouco. Outro investimento que eu fiz foram aportes, né? Realmente para aumentar nossas cotas de alguns fundos. Então eu aportei em RVBI11, que é um fundo imobiliário que eu tenho, né? Porque estava muito barato. Então realmente eu comprei mais com dinheiro que tinha em caixa, dividendos que a gente recebeu nesse mês, que foram uma quantidade considerável também, vou mostrar para vocês. E também reinvesti em Banco do Brasil, também uma quantia considerável, aproximadamente R$800 em Banco do Brasil. Então, dos investimentos recorrentes foram esses. De excepcional, só o Tesouro IPCA+, 2045, porque eu queria pegar uma taxa maior de IPCA. Maior que eu digo, além da porcentagem em si, eu digo por um tempo mais longo. Então, o Tesouro IPCA+, que eu tinha era 2035. Eu queria pegar um título mais longo, justamente para ter essa proteção contra a inflação por maior tempo. Porque pensa assim, se você tem um patamar de taxas agora históricos, você pode querer garantir isso por menos tempo ou garantir isso por mais tempo, que era o que eu gostaria de fazer. Óbvio que aqui você viu que eu coloquei diversos ativos na minha carteira. Então, eu tenho IPCA, mas eu também tenho o Tesouro Selic, que está atrelado ao CDI, justamente para fazer essa diversificação na minha carteira, para não botar todos os meus ovos numa cesta só. Mas aí vamos olhar para qual o outro ativo que eu comprei. Provavelmente vai ser polêmico, no entanto, foi um aporte considerável que eu realizei também. Então, eu investi R$1.000 em Petra 4, que é a ação da Petrobras. Aí, essa é uma ação que gera muita polêmica, porque é uma ação que todo mundo reconhece que é muito boa, paga muito dividendo, porém, sempre tem a polêmica dela ser uma empresa estatal. Então, ela sofria da interferência governamental, o que geralmente também afasta muitos investidores. No entanto, é uma empresa que é carro-chefe aqui no Brasil. É uma das maiores pagadoras de dividendos, realmente. Ficou no top 5 das maiores pagadoras de dividendos neste último ano, de 2024. Então, para mim, eu gostaria de falar aqui, sabe que às vezes eu não me apego em detalhes técnicos, de números, então eu vou compartilhar um pouco da minha análise aqui sobre Petrobras. E a principal dica que eu gostaria de dizer para vocês é a questão da concorrência de mercado. Então, a Petrobras, durante muito tempo, teve um monopólio aqui no Brasil. Nos últimos anos recentes foi quebrado, de certa forma, para não ter esse monopólio de uma empresa só. Monopólio, para quem não sabe, é quando uma empresa detém todo o mercado, uma empresa ou uma ou duas empresas detém todo o mercado. E isso é prejudicial para a economia, normalmente,
porque a empresa define preço, define tudo. Mas, mesmo assim, a Petrobras é a empresa mais forte aqui no Brasil, obviamente ela é uma estatal, nesse aspecto da energia. Então, ela domina a extração de petróleo. O problema da Petrobras se encontra nas refinarias, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas dentro de uma petrolífera, o que dá mais dinheiro é realmente a extração do petróleo. É extrair, pegar e vender o petróleo. A refinaria, normalmente, tem um pouquinho de prejuízo, e esse é um problema que o pessoal geralmente associa a Petrobras. Justamente porque, por ser uma empresa governamental, ela não pensa só no lucro, igual uma empresa normal. Ela tem uns aspectos sociais também. Só que tem alguns motivos que eu vejo para ela ser uma ação que vai compor nossa carteira. Porque é uma empresa tão sólida, mas tão sólida, que eu me sinto seguro de deixar ela aqui por 5, 10, 15 anos. Obviamente que a gente tem que acompanhar, mas quando eu olho eu penso sempre no longo prazo. Então é uma empresa que eu me sinto seguro de não ficar preocupada ali no dia a dia. Desceu 1%, subiu 2%, o que eu faço? Porque é uma ação justamente pensando no longo prazo. Então a gente tem boas perspectivas para extrair novos campos de petróleo, a gente fala assim muito sobre pré-sal que a gente já explorou, sobre a margem equatorial. Óbvio que essa questão sempre fica ali na questão da hipótese, né? Porque se não explora, provavelmente a gente vê uma perca. No Brasil, a Petrobras, com as extrações que ela tem de petróleo atual, ela caminha para, em 2027, 2028, a gente ter uma queda na produção, então a gente vai começar a produzir menos, e justamente por isso a gente precisa explorar novos campos de petróleo. Só que aí tem toda uma discussão entre Petrobras, governo, IBAMA, né, porque tem toda uma questão ambiental para você extrair um novo campo de petróleo. Tem toda essa questão. Porém, obviamente, quem sempre trabalha com possibilidades, essa hipótese dessa extração geraria muito, muito lucro para o Brasil. Mas eu não comprei pensando nisso. É justamente por ser uma empresa sólida. Então, o que me fez gostar muito de Petrobras, olhando apenas a parte analítica, excluindo as partes de conta, né? É a questão do quanto ela investe em tecnologias alternativas, energias alternativas. Porque a gente sabe que é isso que vai fazer diferença lá no futuro. Porque aqui no Brasil e no mundo, petróleo não é uma energia renovável. Então, alguma hora ele vai acabar. Por isso que me fez brilhar os olhos ao observar a quantidade de investimentos da Petrobras em energias alternativas, em desenvolver novas tecnologias, que a coloca à frente do mercado nesses aspectos. Não à frente do mercado apenas aqui no Brasil, mas em diversos lugares do mundo. Então, a gente é referência na questão justamente dessa extração de petróleo em águas profundas. Então, toda essa questão que eu gosto de olhar numa empresa é justamente essa questão dela se diferenciar das concorrentes do mercado. Ela ter aspectos que a colocam acima, um patamar acima, porque é isso que vai me dar segurança para ter esse investimento na minha carteira. Então, sobre preço, que é sempre importante, não adianta comprar uma boa empresa, mas pagar caro nela. Eu achei um preço aceitável, não achei caro, também não está no patamar mais barato, mas considerando o quanto a nossa bolsa está descontada e desvalorizada, eu acredito ter realizado uma boa compra. Só que, como eu disse, esse ano, 2025, eu não vejo com muitas expectativas os retornos em Bolsa Brasil. Digo retorno assim, de os ativos dispararem, explodirem, justamente por conta da nossa taxa de juros e nosso câmbio desvalorizado. Vamos aguardar para ver. Mas como eu disse, eu vou plantando, eu vou aqui tendo minhas ações, eu vou recebendo meus dividendos, para que lá na frente eu possa colher esses frutos, né? Então a gente vai olhar para minha carteira, as coisas que vêm dando os frutos, algumas coisas não, mas a longo prazo, como eu sempre falo, a perspectiva é sempre que nossa carteira cresça, e assim eu espero, obviamente. Então, se a gente for olhar para a carteira, os ativos que deram mais resultado continuam sendo as criptomoedas. Então, é o Bitcoin, é o nosso fundo de criptomoedas, é o Ethereum. Além disso, esse LCI que eu tenho, que eu carrego já há muito tempo, está com uma rentabilidade boa, justamente por isso. É um ativo de renda fixa, está sendo carregado a longo prazo, já tenho ele mais ou menos há uns 2 anos. Então, por isso ele está com essa rentabilidade boa aqui. Além disso, os ETFs deram muito resultado para nós. Então, temos aqui o World 11, que é um ETF que a gente tem o IVVB11, o SDB11, são também outros ETFs. O IVVB é do S&P 500, o World 11 tem mais de 10 mil ações de empresas, ou melhor, mais de 10 mil empresas ao redor do mundo. O SDB11 é um ETF de renda fixa lá dos Estados Unidos,
ele é para trazer um pouco menos de volatilidade nesse aspecto. Então, todos eles vêm performando muito bem. É porque a gente sabe que, além da performance desses ativos, a gente tem a rentabilidade do dólar, que vem beneficiando a gente, nesse caso desses investimentos. A gente, como brasileiro, obviamente, é prejudicado. Aí, quando a gente vai olhar para investimentos aqui no Brasil, a maioria realmente apresenta um prejuízo para nós. Exceto o RVBI11, que, como eu falei, eu comprei ele, fiz alguns aportes agora, comprando a uma taxa bem barata, ele deu uma valorizada nos últimos dias, o IFIX deu uma recuperada, mas mesmo assim a gente percebe que todos os nossos fundos imobiliários têm uma queda bruta, abissal, né, e ações também, né, como Banco do Brasil, Fleury, mas justamente por isso, porque conforme eu fui comprando, vocês podem olhar lá os primeiros partidos 25K, em maio, junho, a gente tinha uma perspectiva totalmente diferente para o mercado. E mesmo assim lá já acredito que estaria barato. Então, pelas minhas contas de Banco do Brasil, o primeiro patamar que eu comprei, se eu não me engano, a R$ 28 mais ou menos, já estava descontado e ele vem só caindo, continua descontado. Né? Para mim, para os meus investimentos, é importante ressaltar que aqui eu não coloco nenhuma recomendação de investimentos para você. Eu recomendo que você analise, estude e veja o que faz sentido para você, tá? Mas todos esses ativos caíram, porque desde o momento que eu comecei a comprar, a bolsa vem caindo ainda mais. Então, isso que é importante para você não se assustar, porque, como eu falei, todo mundo quer comprar na baixa e vender na alta. Mas, pô, se caiu, a pessoa já se assusta e não quer comprar mais, como que vai funcionar isso, né? Então, por isso eu continuo comprando, porque para mim faz sentido eu continuar comprando esses ativos. Então, perceba que eu venho aumentando minha posição. A gente vai olhar agora no painel de proventos o quanto eu recebi de provento de cada um, para você perceber como essa posição vem fazendo com que eu ganhe cada vez mais dividendos, pagando menos para receber esses dividendos. Então, a gente pode olhar aqui que no mês de dezembro eu recebi R$ 86,62 de proventos. Isso representa 1,55 do yield on cost, que é basicamente o quanto isso representa do valor que eu paguei nesses ativos. Deu para entender? O que eu mais recebi foi Banco do Brasil. Então, se a gente somar aí, eu recebi mais ou menos uns 45, 50 reais de Banco do Brasil, que pagou juros sobre capital próprio, que basicamente as empresas têm ali seu caixa, né? Quando às vezes eles podem fazer várias coisas com esse caixa, eles deixam às vezes rendendo juros. Esses juros ele paga uma parte para nós. Foi esse caso aqui do Banco do Brasil. Fleury pagou dividendo, foi a primeira vez que eu recebi dividendo de Fleury, foi um bom dividendo, assim, não é uma empresa focada em pagar dividendos, mas foi um bom dividendo. E, obviamente, os fundos imobiliários continuam pagando bem a gente. O KCRE11 está pagando um pouco menos do que eu precisaria que ele pagaria. Não digo que eu precisaria que ele pagaria, mas eu digo pelo preço que eu paguei na ação, melhor na cota, seria melhor se ele estivesse pagando um pouquinho mais. Ele teve alguns probleminhas, mas mesmo assim ele está se recuperando. O GARE11 vem se recuperando bem, legal. O CPTS11 também, que estava tendo alguns problemas, começou a se recuperar, então pagou 1 centavo a mais por cota nesse último mês, o que já fez uma diferença aqui na nossa carteira. Então, a gente percebe que esse tanto de provento que a gente recebeu nesse último mês, se eu não me engano, foi a maior quantidade que a gente recebeu de proventos, R$ 86. O que eu fico feliz, obviamente, mas para quem se assusta olhar e fala, pô, mas R$ 20 mil investidos, você está recebendo só R$ 86 num mês, óbvio que, como eu já expliquei para você, se você não assistiu os outros partidos 25K, recomendo que você assista a todos, que é uma excelente série de vídeos, mas a minha carteira é focada em valorização. Então, se a gente pega, por exemplo, as criptomoedas, que foram o que mais me deram retorno, elas não pagam dividendos, as que eu tenho. Existem uma ou outra que paga? Existe, mas a gente não vai entrar nessa discussão agora. Mas elas são focadas em valorização. Então, se a gente pegasse, por exemplo, toda a valorização e dividisse pelos meses, a gente percebe como seria uma quantidade muito maior. Mas, como eu disse, para o meu momento, na minha fase da vida, não faz sentido eu focar numa carteira de renda, e sim numa carteira de valorização, que você acaba ganhando um pouco mais de dinheiro. Então, olhando para o nosso desempenho, no mês de dezembro, a gente percebe que a gente teve uma desvalorização de 1,24% da nossa carteira. E por que isso aconteceu? Principalmente porque foi um mês que as criptomoedas que tinham subido muito tiveram uma queda. Então, acabou que isso, somado à Bolsa Brasileira, que continua em baixa, que já totaliza quase mais de 50% da nossa carteira. Então, como todos os ativos tiveram um pouquinho de problema, a nossa carteira deu uma desvalorizada. Mas você percebe que, frente ao resto do desempenho da nossa carteira, isso aqui afetou muito pouco. Então, é normal, vai ter uma oscilação ali, vai ter um mês mais forte, um mês mais baixo, mas mesmo assim, na média,
que é o que importa para a gente, nossa carteira continua valorizando legal. E se você for olhar, a gente bateu o CDI, continua batendo o CDI, né? Então, é um resultado muito bom para nossa carteira. Mas o mais legal vai ser olhar agora nosso patrimônio, ver essa evolução do patrimônio. Então, eu gosto de agrupar aqui o patrimônio por grupo, para a gente sempre fazer aquela análise das porcentagens de cada ativo da nossa carteira, né? Mas perceba o mais legal, atingimos R$ 20.880 investidos. Miguel, quanto que isso representa? Vamos lá. Isso representa, como a gente pode ver aqui, ó, quase o total, né? Então, o valor atual é R$ 20.882,13 centavos. O valor restante é R$ 4.117,87. Então, aí, né, na média, R$ 1.025 para cada mês para a gente atingir a meta, né? E faltam, obviamente, 4 meses. Então, nesse é o momento que eu pergunto para você, será que a gente vai alcançar a meta? Deixa aqui nos comentários se a gente vai atingir. E comece a deixar dicas também, né? Do que fazer com essa série assim que a gente alcançar a meta, né? Porque a meta é alcançar até maio, mas pode ser que fique para depois, ou quem sabe antes, né? E, então, eu quero que vocês deixem aqui o que vocês gostariam que a gente fizesse, tá? Para ajudar a pensar com vocês os próximos planos. Mas olhando para a nossa composição da carteira, a gente percebe que ações, a gente tem uma posição mais interessante agora, representando 21% da nossa carteira, que vai mais ou menos em linha com o que eu pretendo, né? Criptomoeda continua tendo uma posição muito relevante, porque a gente tem que somar, além dessa porcentagem em criptomoedas, a porcentagem em fundos. Então, a gente tem aí praticamente 28%. A gente pretende reduzir ainda um pouco, mas como eu disse, eu não vou vender agora, não faz sentido eu vender, porque os aportes acabam compensando isso, fazendo com que diminua essa exposição na minha carteira, né? Fundos imobiliários, a gente, como eu disse, a gente está reduzindo, só que a oportunidade de mercado é tão boa que compensava, né, e não foge muito do que eu pretendo. É importante você não fugir do que você planeja para sua carteira. Então, como foi um aporte um pouco menor ali, mas que compensou, tá aqui, né? E a gente aumentou nossa posição em renda fixa também. Agora a gente tem mais de 20% da nossa carteira em renda fixa. Então, como eu expliquei aqui para vocês, se vocês puxarem os vídeos aí, temos a carteira meta. Assim que a gente bater 25K, caso batamos, a gente faz de novo um vídeo falando sobre a carteira, assim, meta, para a gente realmente deixar redondinho, tá? Mas, por enquanto, a gente está em linha com o que eu pretendo aqui. Talvez só ETF precise dar uma ajustada. Mas, como eu disse, não vale a pena ficar se preocupando por 1, 2% de diferença de um ativo para o outro, porque com a valorização, com os aportes, você vai corrigindo isso. E é muito importante você ter essa noção. Mas eu gostaria de agradecer se você ficou aqui até o final desse vídeo, porque você está acompanhando nossa carteira, nossa evolução. Espero que esteja ficando claro para vocês aprenderem justamente para vocês montarem a carteira de vocês. Então, eu já deixo o meu muito obrigado aqui. Me segue lá no Instagram, mm_negócio, que eu sempre posto muitos conteúdos legais por lá. Tem alguns vídeos muito bons para vocês assistirem lá. Então, por favor, me siga lá, deixe seu like e se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!